A história de El Brasil. Há muito tempo, bem além do que muitos poderiam imaginar, existia um continente habitado por diversos seres. O continente hiperbóreo. Ao longo da história, muito se perdeu. Hoje, somente algumas mitologias e lendas contam um pouco do que existia. Os habitantes do continente eram seres sábios e poderosos. Houve um tempo em que o misterioso continente recebeu mais alguns seres, vindos de outra origem. Entre eles havia um ser chamado El Brasil. El Brasil e aqueles seres viveram por longo período na Hiperbórea. O tempo passou, milhares de anos. O grande dilúvio. Poucos sobreviveram, partindo apenas 4 navios, levando sua cultura, suas relíquias e seus conhecimentos para outras terras. Navegaram até chegar no que se conhece hoje como Irlanda e Escócia. Era a nova morada daquele povo. Pela primeira vez tiveram contato com povos humanos. Com o tempo, o povo hiperbóreo começou a misturar-se com povos humanos. E El Brasil passou a ser um tipo de conselheiro, ajudando a muitos e naturalmente tornando-se um líder daquele povo. Neste período, então, foi criado a primeira escola de conhecimento da história, o Colégio Druídico, passando assim conhecimentos de milênios. O tempo passou e El Brasil se tornou um deus daquele povo, sendo respeitado até pelos outros deuses. Depois de um tempo, El Brasil passou a ser conhecido como Deus Bres. Bres, que significa aquele que abençoa. O Deus Bres era louvado pelo povo como ancestral das estrelas. Contava-se uma lenda naquela região de que um sonho um dia se tornaria realidade, que surgiria uma terra de abençoados e que espíritos com uma grande destinação iriam nela nascer. Esta é a famosa lenda de Rai Brasil, conhecida na cultura irlandesa e cultura celta. O povo celta falava de uma terra que aparecia flutuando naquela região, a misteriosa terra de onde o deus Bres tinha vindo, e ficou conhecida como Terra Encantada. O tempo passou. Século XIV, Ordem dos Templários. Nas cruzadas, muitos manuscritos foram encontrados pelos templários. Alguns manuscritos diziam que São Brandão, um santo do catolicismo, se defrontando com a lenda de Rai Brasil, saía de barco para ver a famosa Terra Encantada ou a cidade do deus Bres. Rai Brasil também era uma terra por ser descoberta, para o qual o deus Bres mandaria seus abençoados, para que nessa terra surgisse uma nação com destinação e sonho dos céus. Os manuscritos diziam que, na perspectiva de São Brandão, era retomado do plano de Jesus
de fazer da terra uma casa abençoada para os eleitos de Deus. Essa história foi descoberta e protegida pelos Templários, que depois de muitas batalhas foram perseguidos misteriosamente pelos seus próprios criadores, o Vaticano. Alguns fugiram para a ilha de Malta, outros construíram a primeira nação templária da história, Portugal. Levaram a ideia de Raio Brasil com o pensamento de que seria descoberto para além do oceano. Pedro Álvares Cabral descobriu a nova terra. Os Templários chamaram de Brasil. Devido à lenda templária, eles pensavam ter descoberto a terra sonhada por São Brandão. Por isso, o nome Brasil. Os Templários carregaram por muito tempo o desejo de fazer o império sonhado por tantos anos. Mas o sonho português não conseguiu ser realizado. E mais uma vez ficou incompleto o sonho de Raio Brasil. Ainda que tenha surgido um país de nome Brasil, decorrente de toda essa história essa de milhares de anos que ainda não deu certo. Mesmo assim, estranhamente renascem no Brasil os mesmos personagens ligados de outros tempos, ainda movido pelo sonho dos Templários, do Deus Brás e de Jesus. O Brasil deveria ser a terra de abençoados, o quinto império que não surgiu. Essa história contada com aquela dor de algo que nem sequer existiu. Mas a história do Deus Brasil ainda não acabou. Terá continuidade pela língua lusitana. Na realidade, o sonho persiste. Os agentes ainda atuam, buscando alinhamentos de princípios e propósitos. O sonho continua.